Gratidão. E aqui a gente vai falar da importância do trabalho espiritual, né? Principalmente nesse momento da transição planetária, né? Onde todos nós estamos sendo solicitados aí para irmos além da matéria, né? E trabalharmos aí as energias sutis. Então, primeiro a gente precisa entender o que é trabalho espiritual, né? Então, na verdade, na nossa visão, né, trabalho espiritual não tem a ver com religião, né? Ou seja, a gente não precisa fazer parte de uma religião, de qualquer crença, para fazer um trabalho espiritual. Então, o trabalho espiritual, na verdade, está relacionado à nossa espiritualidade, ao nosso reconhecimento do nosso eu superior, da nossa verdade interna, né, da nossa essência, e a gente trabalhar essa energia. Então, o que é trabalho espiritual? Para um trabalho evolutivo, está relacionado justamente ao reconhecimento da nossa divindade, do nosso eu superior, daquilo que nos comanda. Então, para que a gente possa fazer esse trabalho espiritual, a gente precisa estar buscando, né, autoconhecimento, e a gente tem que querer fazer esse trabalho, né? Ou seja, a gente tem que buscar realmente trazer essa energia do céu para a Terra, né? Então, o que a gente chama de céu, unir o céu e a Terra, nada mais é do que a gente trazer essa energia superior para a nossa fisicalidade, para o planeta. Então, o que acontece, né? O planeta ele entrou num processo de aridez, né? Aridez, embrutecimento. É uma situação onde as pessoas elas o tempo todo reagem. Muitas pessoas perderam a capacidade a pureza, a gentileza, o respeito, a fraternidade, né, a harmonia, todas essas energias, elas estão no campo sutil do ser, nos seus corpos sutis. Elas estão no eu superior. Elas não estão no nosso corpo físico. Só que se a gente une o nosso espírito à nossa matéria, elas passam a atuar no nosso corpo físico. Então a gente passa a se relacionar com as pessoas de uma maneira harmoniosa, de uma maneira amorosa. Então, quanto mais energia sutil a gente trabalha, mais a gente se coliga com o nosso coração, mais a gente se torna gentil, amável. Por quê? Porque a nossa essência não quer briga, a nossa essência não tem confronto, a nossa essência não tem nada para brigar e nada para possuir. O trabalho da nossa essência é justamente nos ajudar a sairmos da mente que fica lá o tempo todo vendo alguma coisa que gosta, alguma coisa que não gosta e entra em conflito. Quando você sai dessa mente e pratica o estado de presença, e aí você está praticando um trabalho espiritual, você entrou no estado de presença, você está fazendo um trabalho para o espírito universal. Você está trazendo a energia do céu para a Terra. E vice-versa. Por quê? Porque tudo que você coloca, que você irradia para o campo magnético, para o campo da Terra, você retorna para você, porque existe todo esse campo magnético, eletromagnetismo, né? Então, essa energia superior, quando ela desce, ela traz para o ser saúde, bem-estar, todas as coisas que a gente quer, todas as coisas que a gente tanto busca. Então, o planeta ficou nessa aridez, nesse embrutecimento, por falta dessa energia. Por quê? Porque cada ser, as religiões, de alguma forma, elas não trouxeram o ser, né, para religar-se consigo mesmo. Então, elas não estão buscando fazer com que eles se conectem à essência. Mas, muitas vezes, um discurso intelectual, né, uma coisa de fora para dentro, de tentar convencer o ser de que ele é alguma coisa, mas sempre colocando um Deus externo, distante dele. Então, algo que está lá fora. Então, o ser faz essas práticas muitas vezes, mas elas não têm o mesmo efeito que se ele estivesse realmente, nem indo em lugar nenhum, né? Mas estivesse mergulhado em si mesmo, em autoconhecimento, em meditação, em oração, consigo mesmo. Por quê? Porque aí ele estaria colaborando para trazer essa energia
que está disponível no planeta, que são as frequências mais elevadas, que é a energia, basicamente a energia crística, né? Ele estaria colaborando para trazer essas energias para cá. Então nós teríamos um planeta muito mais harmonioso, porque a ideia de trazer essas frequências é acabar com essa aridez, acabar com as guerras, acabar com os conflitos. E isso só é possível se você estiver unindo o seu espírito à sua matéria. Por quê? Porque se eu fico só na matéria, né, e vice-versa, estamos em desequilíbrio. Quando unimos as duas coisas e trazemos essa energia para cá, começamos na nossa realidade física a viver de acordo ao eu superior. Então o céu e a terra, eles precisam se unir. E esse é o momento da transição planetária. O momento onde a quinta dimensão nada mais é do que a união dessas duas né, entre aspas, que é um ser só reconhecendo a sua divindade. Então esse é um ser, é uma nova raça, que a gente chama, né, que está sendo construída a partir do reconhecimento de que muitos seres já está acontecendo isso, e a partir disso começa a se viver de uma maneira mais harmoniosa. Então, o trabalho espiritual ele é fundamental, e se todos os seres, ou pelo menos uma grande parte, que é a chamada massa crítica, né, fizer esse trabalho, nós mudamos essa realidade muito mais rapidamente. Então a gente cria essa linha do tempo já com mais facilidade e ela passa a existir na vida da grande maioria que fez essa opção, né? E aí com essa opção pode levar outros que não fizeram essa opção, mas pode levar outros a perceberem uma outra maneira de viver e também ingressarem nessa linha do tempo, nessas linhas do tempo mais sutis, disponíveis nesse momento, né? Esse momento é um momento crucial para isso. Então, o trabalho espiritual, né, a gente muitas vezes acredita que precisa ir num lugar, que precisa fazer todo um ritual, né? Isso em algum momento a gente faz, né? Coloca lá incenso, isso e aquilo. A gente pode fazer isso, porque isso ajuda, colabora, cria o ambiente, né? Cria um ambiente, colabora com o ambiente para que a mente, a nossa mente entenda que você está fazendo um trabalho elevado. Porque se ela não entende, né? Então os rituais eles são interessantes porque disciplina a mente, né? Então eu fazia muito isso. Então o meu principal era focalizar numa vela acesa. Então eu focalizava no fogo, né? Então o meu trabalho sempre foi o caminho do fogo. Então eu focalizava no fogo e esse fogo sempre aumenta, diminui, né? Então isso traz para a gente o reconhecimento do nosso espírito. Tá? Então isso, quando você cria esse ritual, o ritual em si não é o ritual que faz, né? O ritual é um meio de você criar um ambiente para a mente entender e não ficar dando palpite no que você está fazendo, né? Porque se você senta lá, não tem nada, daqui a pouco a mente fala, o que nós estamos fazendo aqui, né? Você vai meditar? O que você vai fazer? Então, quando uma mente não está disciplinada, ela vai te tirar dali porque não está vendo nada e acredita que então você está lá perdendo tempo. Ao passo que você cria um ambiente, então você coloca, seja uma vela, seja, né, um aroma, tudo isso, o seu avatar, né, começando pela disciplina da mente, ele vai relaxar. Então ele vai aceitar que ele está num momento de interação com o eu superior. E aí ele tem que se calar, se aquietar e permitir. Então, e esse tipo de coisa gera, né, e a gente acaba fazendo um trabalho espiritual. Então, todo esse mito, né, do trabalho espiritual, que você está se conectando com espíritos, sim. Por quê? Porque existe o grande espírito, né? Todas as pessoas que já saíram desse plano e que seres consciências mais elevadas, elas estão em espírito, né? Então, quando a gente amplia expande a nossa consciência, parte de nós está em espírito, nós nos conectamos com todas essas consciências. Então, isso se amplia e a gente começa a perceber todos aqueles que partiram, inclusive, né, que a gente achava, onde será que eles estão? Então, você começa a se conectar com eles. Por quê? Porque eles estão
num plano superior, né? Que não é uma coisa lá que tão distante assim, né? Ela começa a se aproximar, por quê? Porque a gente começa a se elevar. Então, se elevar é fundamental para trazer essa energia para a Terra, manifestar na nossa vida, torná-la mais simples, mais leve possível e colaborar com o planeta. Principalmente, isso tudo é feito justamente em planetas com baixa densidade muito grande. Planetas que têm muita densidade demandam essas ordens superiores, né? Então, vem todos esses seres, sementes estelares ou não sementes estelares, mas seres imbuídos dessa energia mais alta, né? Que suporta frequências mais altas, porque tem que canalizar a energia e trazer para cá. Leis superiores são frequências muito mais altas, né? Para a gente compreender, a gente tem que estar num nível de frequência mais elevado, de vibração mais elevada. Mas aí acontece que o planeta vai se equilibrando. E crianças também que estão vindo já com essa capacidade para colaborar com o equilíbrio planetário, energético planetário. Então, toda essa malha energética, essa grade energética, todos esses sistemas que vão começar a surgir a partir do contato com seres multidimensionais, ou seres com extraterrestres, etc., tudo isso vai trazer as possibilidades para cá, dos novos sistemas, porque senão não teria como trazer. Então é que a gente entende o papel, né, dos nossos irmãos. Por quê? Porque como é que poderia chegar sistemas, né, tecnologias mais avançadas, vinda dos seres humanos que não estão evoluindo? Não tem como, né? Mas pode vir dos seres humanos que estão evoluindo, isso sim, mas não daqueles que não estão, né? Porque não comporta a energia, a frequência é outra. Então precisa estar em outra faixa, em outra linha do tempo, para começar a trazer para cá. E aí a gente aqui, que está conectado, né, pelo fato de ter essa conexão com a origem e tudo, a gente começa a captar e perceber o que está vindo. E aí a gente começa a transmitir essas coisas quando for o momento oportuno. Mas para isso tudo a gente precisa do trabalho espiritual. Então, por quê? Porque todos nós somos espíritos encarnados como humanos, né, encarnados na matéria, e estamos fazendo um trabalho de experiência da nossa alma, da nossa consciência. E para isso a gente precisa de energia, né? Quanto mais a gente evolui, mais energia, mais níveis energéticos a gente acessa para conseguir ter mais visão, mais consciência. Então isso tudo vai sendo disponibilizado aos poucos, né? Mas sem o trabalho espiritual não há como, né? Então é necessária a interiorização, é necessário autoconhecimento, é necessário estabelecer uma prática, seja ela qual for, né? Tem pessoas que fazem interiorização, elas chegaram a esse ponto, né? Elas já não precisam nem meditar e nem orar. Elas sentam alguns minutos todos os dias e se interiorizam e trazem essas energias e já intuitivamente já sabem como proceder nas suas atividades. Então tudo vai se tornando mais simples a partir do momento que a gente vai compreendendo e vivendo essa questão da espiritualidade, né? Porque a espiritualidade foi colocada como uma coisa fora da realidade, né? Foi colocada como místico, como uma coisa difícil, como uma coisa estranha, né? Como uma coisa de todo tipo, menos como vida, né? Menos como vida. Então, sem essa energia, nada é possível. E se não fosse um trabalho desse, né, nessa proporção, a Terra estaria totalmente árida, né? Incluindo as plantas, incluindo os animais, porque todos eles precisam de energia espiritual. As plantas, os animais, a água, os rios, tudo. É como se dissesse, como é que você vai viver assim, né? Uma energia sutil, ela torna o ser flexível, amoroso, torna as plantas agradáveis, com as cores mais vivas. Então, essa energia, ela torna tudo mais vivo.
mais brilhante, mais vivo, mais amoroso, mais harmonioso. Por quê? Porque ela está vindo da essência do ser, está vindo da vida dele, e não das coisas que ele tem. E as coisas que ele tem também vão ser impactadas pela própria energia do ser. Então, um ser que está num trabalho espiritual, ele impacta todo o ambiente quando ele entra. Por quê? Porque ele está imbuído daquela energia e ele colabora para os ambientes também, né? Para as outras pessoas, para tudo. Então, é muito importante esse trabalho, é muito importante que todos nós tomemos consciência, né? De que um planeta ou uma vida que seja uma família, né? Então, imaginar ter uma família agora, ela está lá brigando uns com os outros. A primeira coisa é justamente essa. Falta. Você observa aquilo, a primeira coisa que você vai ver, falta uma energia espiritual. Falta fé, falta amor, falta no sentido não que não tenha, mas que está focalizando o contrário. Ao invés de estar no amor, está na briga, está na discussão. Então é só inverter o foco e começar a trabalhar internamente e vai harmonizar aquele ambiente. Então isso é a consciência, né? Porque a consciência, ela não tem nada para brigar. Na consciência está tudo resolvido, né? Mas por que essas pessoas estão brigando? Eu não quero brigar. Aí, né, a pessoa, por quê? Porque é o alimento que ela tem. Então nós não podemos servir de alimento para aqueles que querem brigar, para aqueles que querem discórdia. Não podemos. Né? Nós estamos trabalhando a energia crística, estamos trabalhando a paz. Então nós temos que alimentar a paz, nutrir a paz. E aí essa paz superior vai se encarregar de levar a paz para aqueles que precisam. Né? Então, nesse trabalho espiritual, a gente também não escolhe, ninguém escolhe. Ah, não, eu quero com esse, ou com aquele, ou com aquele outro, não. Não, porque é uma energia, né? Então, e é um trabalho totalmente divino, né? Ou seja, não tem como você escolher, né? É o divino que escolhe, né? Então, isso é o que faz com que o serviço, seja ampliado. Porque ele só pode ser ampliado se não houver a escolha, né? Porque senão as pessoas ficam naqueles grupinhos, e aqui tem um grupo precisando muito mais, e aquelas pessoas estão fechadas naquele grupinho lá entre si, e só querem saber delas. Mas tem outros ali, né? Que às vezes precisam muito mais. Então, por isso que a energia, ela não tem forma, não tem endereço, não tem cor. Ela sabe o endereço de onde chegar. Por quê? Porque é uma ressonância magnética, né? Então ela conhece quem precisa, quem está interessado, né? Ou seja, quem está realmente buscando, recebe aquilo que precisa. Então isso também é o trabalho espiritual. Então a gente tem que perceber o quanto a gente pode fazer por nós mesmos e pelos outros e que muitas vezes não estamos fazendo. Então muitas pessoas estão em casa, vamos imaginar, né? Estão ou trabalhando, mas o quanto elas estão, porque a pessoa pode estar em casa, mas ela está imbuída dessa energia espiritual. E o trabalho que ela está fazendo com gratidão, com dedicação, não importa qual seja. Ela está emanando, está expandindo, está ajudando com o seu trabalho a evolução. Enquanto outras pessoas não, elas estão no ego só. Então não existe essa energia disponível para elevação e para ajudar o planeta. Então, vamos nos conscientizar, né, de que o trabalho espiritual a gente não precisa ir num lugar, mas a gente pode criar um lugar no nosso próprio ambiente e praticar com o coração e principalmente com a intenção pura, né, como ensina nosso mestre, fecha a porta, né, fecha a porta e ore ao Pai, né? Não fique lá gritando lá fora com o megafone, com o microfone, exigindo que os outros te escutem e também não fazendo isso, né? Como se você acreditasse num ser lá longe de você, que está aí dentro. Okay? Então vamos cuidar da energia espiritual e vamos praticar.
Gratidão.